E aí pessoal, na aula de hoje a gente vai focar numa questão de uma prova do THE. Essa aqui é uma questão do THE 2016 da Unirio. Eles têm várias provas antigas lá no site, outras faculdades também têm. Era a questão número 7 da prova escrita, da prova teórica. E a questão dizia o seguinte: dadas as notas abaixo, construir os intervalos pedidos. Você tem 5 subitens, né? Questão 7, letra A, letra B, letra C, letra D e letra D de novo, na verdade eles devem ter errado nessa prova, traduz letras D. Ele vai te dar uma nota, né? E vai te falar um intervalo para você construir a partir daquela nota. E o que quer dizer um intervalo? Vamos começar por aí, né? O intervalo é uma distância. E uma distância no caso, quando se tratam de intervalos entre notas musicais, essa distância a gente mede com, pode ser de uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétimas, oitavas, nonas, etc. Né? Tem essa é a unidade, a nomenclatura que a gente usa para esses intervalos. Então, vamos começar, né, pela letra A. A gente tem aqui a primeira coisa que é fundamental de prestar atenção. Em que clave tá a questão? No caso dessa prova, cada um desses subitens, letra A, letra B, letra C, etc., eles estão separados um do outro, como se fosse cada um na sua caixinha. Mas aqui, como eu desenhei tudo numa sequência, eu mantive, né, como se eu estivesse usando essa mesma clave de Fá para os outros, porque nesse caso, acabou que todos os casos estavam na clave de Fá. Então que nota é essa? Um Si natural, inclusive, né? Porque a gente não tem nenhuma armadura de clave, não tem nenhuma alteração aqui nesse Si. Então, ok, eu já sei meu ponto de partida. Lembrando que é uma quinta justa ascendente que ele está pedindo. Então o que isso quer dizer? Né? O intervalo ascendente é um intervalo que vai para uma nota mais aguda do que a nota de partida. Mas vamos contar aqui, né? Cada linha e espaço vai ser uma nota. Então, se o Si está aqui vai ser Dó, Ré, Mi, Fá. Ok. Mas agora, o exercício parou aí? Já acabou? Será que não faltou alguma coisinha? Uma possível pegadinha nessa questão? A grande pegadinha dessa questão de intervalos é você prestar atenção na qualidade do intervalo que você está criando. Porque uma coisa é eu criar uma quinta, mas essa quinta ela é justa? Ela é aumentada? Ela é diminuta? Lembra, né, que tem essas variações. E para isso o que você precisa fazer é entender se você precisa alterar a sua nota. Por exemplo, esse Fá vai ser Fá natural, vai ser Fá sustenido, vai ser Fá bemol, né? Como é que isso vai ser? Eu vou fazer uma escala de Dó maior, porque é a escala, né, onde as notas não tem nenhuma alteração. Vou fazer na clave de Fá, né, porque é a clave que a gente está trabalhando agora nesse exercício. Então, de Dó a Dó. Dó. É claro que nesse exercício a gente não está em nenhuma tonalidade específica. Não é uma música que está em Dó maior, por exemplo. Mas fiz isso aqui para a gente lembrar dessas relações, para a gente lembrar do fato de que as distâncias entre essas notas, elas não são iguais, não é? De Dó para Ré, a gente tem um tom. De Ré para Mi também. E de Mi para Fá, elas têm essa distância menor, meio tom. De Fá para Sol, a gente já volta a ter um tom inteiro. De Lá para Si, a mesma coisa, um tom também. E de Si para Dó, aí é aquele outro momento que a gente tem que ficar muito atento, porque também é um semitom, que nem aconteceu com o Mi por Fá, não é? Então, dito isso, assim, isso agora, né, falando assim desse jeito, parece que é uma coisa... Por quê? Porque sim, não, foi, enfim, como esse sistema foi montado, e acho que uma coisa que ajuda realmente a gente, mal ou bem, a decorar, a assimilar essas pegadinhas ali entre as notas, é uma coisa que eu insisto muito, que é essa visualização do teclado. Mesmo se você não for pianista, tecladista, como eu também não sou, o piano tem essa coisa muito didática, né? E, enfim, independente de você ter um piano ou não, você tem aplicativos, tem, enfim, muitas formas de você acessar essa visualização do piano sem necessariamente ter que ter um ou saber tocar um. Então agora vamos voltar para o nosso exercício, para a nossa letra A. Ele está pedindo aqui, né, uma quinta justa ascendente a partir desse Si. A gente sabe, né, que uma quinta vai ser Fá, mas agora, como é que eu vou ter certeza que essa quinta é justa? Vamos começar pensando assim:
O quanto mede uma quinta justa? Não é? O que é essa extensão? A gente sabe, por exemplo, que de Dó para Sol é uma quinta justa. Não é? Nessa escala maior de Dó, aquele intervalão de quinta. Então, uma quinta justa vai ter sempre o mesmo tamanho. Que tamanho é esse? 1 tom, 2 tons, 2 tons e meio, 3 tons e meio. Independente se for de Dó para Sol, se for de Si para Fá, alguma coisa, se for uma quinta justa, vai ser sempre 3 tons e meio. Então, agora com o nosso novo ponto de partida, que é o Si, quanto eu vou ter que caminhar para chegar numa quinta justa? Vamos começar daqui. De Si para Dó, meio tom. Então eu já estou aqui no Dó, né? De Dó para Ré, 1 tom e meio. De Ré para Mi, eu fico agora com 2 tons e meio. E de Mi para Fá, que é onde eu vou parar, eu só botei mais meio tom. Então eu fiquei com 3 tons. Então o que está faltando aí? Não é? Tá faltando eu subir meio tonzinho. E como é que eu faço isso? Qual o recurso? Esse recurso se chama sustenizar. Ou seja, você transformar aquela nota numa nota sustenida. Então, por isso, a minha resposta aqui vai ser Fá sustenido. Ok? Basicamente, para dizer que se fosse um Fá natural, essa quinta ia estar diminuta. Então, tudo certo na letra A, vamos passar agora para a letra B. Eles estão pedindo uma terça maior descendente a partir dessa nota aqui. E que nota é essa? No Fá. Então, ok, meu ponto de partida é Fá, Fá natural, né? Não tem nenhuma alteração nesse Fá. Lembrando que isso não tem nada a ver com isso, né? São exercícios diferentes. Eu vou ter que descer uma terça maior a partir desse Fá. Então vamos pensar, fazer aquela nossa conta. Eu começo pelo Fá. Fá, Sol lá? Não. É uma terça descendente, então eu vou ter que ir no sentido oposto. Fá, Mi, Ré. Antes de a gente prosseguir com aquela coisa de verificar se essa terça está maior, se está menor, etc. Tem uma dica para você também ver se você está indo no caminho certo nesse exercício, que é, nos intervalos ímpares, tanto a nota de origem quanto a nota de chegada, elas vão estar na mesma posição, no sentido de que se a minha nota está numa linha, a minha outra nota também vai estar numa linha, entende? Eu não vou ter uma terça. Se eu visualizar isso aqui está numa linha e aqui está num espaço, tem alguma coisa errada. Esse intervalo não é um intervalo ímpar, não vai ser uma terça, não vai ser uma quinta. Às vezes você, sem querer, botou uma quarta, ok? Então isso é uma coisa que você já pode bater o olho e visualizar. Da mesma forma, os intervalos pares, você vai começar, se você começa numa linha, a sua outra nota vai ser num espaço e vice-versa, ok? Então, voltando aqui, já sei que eu tenho uma terça, inclusive olha aqui, linha e linha, né? E já sei que essa terça é de Fá para Ré. Mas agora, de Fá para Ré é uma terça maior? É uma terça menor? O que ele está pedindo? Uma terça maior. Uma terça maior são 2 tons. De Fá para Mi, quanto eu tenho? Meio tom só. Já tem alguma coisa aí, né? De Mi para Ré, eu tenho 1 tom. Mas quanto isso totalizou? 1 tom e meio. 1 tom e meio é uma terça menor. Então o que eu vou precisar? Vou ter que descer mais meio tom. Lembrando que nesse exercício a gente nunca vai alterar a nota de origem, porque é uma nota que eles já deram ali, ok? Então, o que eu tenho que fazer para descer esse Ré meio tom? Bemolizar, ou seja, botar um bemol na frente. Certo? Lembrando que se isso ainda estiver um pouco confuso, assim, essa coisa... Ah, mas qual é a distância entre uma nota e outra? Volta para essa escala de Dó, mentalizando, né, a escala com as notas naturais, né? E lembrando que, uma dica, que na escala de Dó maior, que é essa que a gente tem aqui, os intervalos, eles são sempre maiores ou justos. Ou seja, de Dó para Ré é uma segunda maior, de Dó para Mi é uma terça maior, de Dó para Fá, uma quarta justa, de Dó para Sol, uma quinta justa, de Dó para Lá, uma sexta maior, e de Dó para Si, uma sétima maior, e de Dó para Dó, uma oitava justa. A gente tem agora a solicitação de uma segunda aumentada. Ascendente. A partir dessa notinha aqui, Mi. Só que o que aconteceu com esse Mi?
é um Mi bemol. Então eu já estou partindo de uma nota alterada. Isso vai fazer toda a diferença. Para começar, uma segunda a partir de Mi, seja uma segunda aumentada, diminuta, segunda maior, menor, enfim, uma segunda a partir de Mi, ascendentemente, vai ser o quê? Mi, Fá. Eu já criei uma segunda, ok? Isso não dá para dizer que está errado, é uma segunda. Mas agora, essa segunda, qual é a qualidade dela? Não é? De Mi para Fá é só meio tom. E meio tom é uma segunda menor, né? Já que a segunda maior é um tom inteiro. Mas lembrando que esse meu Mi agora é bemol. Então, se eu desci o Mi, eu afastei ele um pouco do Fá, certo? Né? Eu recuei, vamos dizer assim. Então a distância entre o Mi e o Fá já aumentou um pouquinho. Mas aumentou quanto? Só meio tom. Eu tinha uma segunda menor, com meio tom a mais eu fico com uma segunda maior, um tom inteiro. Mas o que ele quer ali? Uma segunda aumentada. Então o que eu tenho que fazer para aumentar essa distância? Já que eu não posso mexer no Mi, eu vou ter que empurrar o Fá para frente, meio tomzinho. Eu vou ter que fazer um Fá sustenido, certo? Porque aí você consegue criar essa distância de segunda aumentada. Próxima questão, letra D. Na letra D ele está pedindo uma sétima menor ascendente. A partir dessa nota aqui que está lá longe do Fá. Sol, Fá. Olha só. Então agora a gente já localizou o outro, um Fá, uma oitava abaixo desse aqui. Então a gente está partindo de um Fá natural para uma sétima menor ascendente. Olha só, uma sétima a partir de Fá, sétima ascendente, vai ser sempre um Mi. E onde vai estar esse Mi? Se o Fá está aqui, olha só. Vai estar aqui, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. E repara que no último exercício a gente fez uma segunda entre Mi e Fá. Então essa coisa de intervalos invertidos, né? Então de Mi para Fá é uma segunda, mas de Fá para Mi é uma sétima. Isso é uma coisa bem legal da gente prestar atenção para a vida. Mas enfim, focando aqui no nosso exercício, eu já construí uma sétima de Fá para Mi. Mas agora, voltamos àquela pergunta. É a sétima que ele está pedindo, a sétima menor? Vamos pensar aqui. Se eu quero chegar numa sétima maior, eu vou ter que chegar ali um peteleco antes da oitava. Ou seja, nesse caso, se eu pedisse uma sétima maior, eu teria que botar esse Mi de forma que ele ficasse só meio tom abaixo de eu chegar no outro Fá. E que é o que está acontecendo aqui, não é? Porque olha só, de Mi pro próximo Fá, falta só meio tomzinho. Então essa sétima chegou longe demais. Eu quero que essa sétima não chegue tão longe, ela seja menor. Diminuir, vou ter que comprimir, vamos dizer assim, essa sétima, descendo esse Mi. Mi bemol. Ok? Agora, outra forma também, a gente pode também literalmente contar quantos tons e semitons tem uma sétima. Um tom, dois tons e meio, 3 tons e meio, 4 tons e meio, 5 tons e meio é uma sétima maior, né, de Dó para Si. Então a sétima menor vão ser 5 tons inteiros. Então aqui eu também poderia ter pensado dessa forma nesse exercício. Mas quando se trata de sétima, você já começa a contar assim, 5 tons e meio, para mim parece uma distância muito grande. Você pode pensar que a oitava são 6 tons inteiros, ok? Então a sétima, você pode pensar um pouco em função disso. Agora vamos para a nossa letra E, que enfim, lá no arquivo que estava no site da Unirio estava escrito digitado errado, letra D. Então nossa segunda letra D, que a gente está agora tendo que construir uma quinta diminuta, descendente, a partir, é um Ré bemol. Então, vamos lá. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então, onde vai ter um Sol abaixo desse Ré? Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E agora vamos trabalhar em cima da qualidade dessa quinta. Lembrando que eu estou partindo de Ré bemol. Vamos pensar se eu estivesse partindo de Ré. De Ré para Sol é uma quinta justa. Então eu vou ter 3 tons e meio de Ré para Sol. Mas esse Ré, ele é bemol. Então eu desci ele um pouco. E se eu estou pensando nessa distância, né, que eu vou para uma nota mais grave, se eu deixei esse Ré bemol, ele está um pouco mais perto
desse sol que está aqui embaixo, não é? Então essa quinta, ela ficou menor do que uma quinta justa. E o que é isso? É uma quinta diminuta, não é? Porque quinta não tem quinta maior, quinta menor. É quinta justa, e se ela fica um pouco menor, ela é quinta diminuta, e se ela fica um pouco maior, é quinta aumentada. Então, basicamente, eu já estou aqui com uma quinta diminuta. Não preciso fazer nenhuma alteração nesse sol, ok? Então essa foi essa questão número 7 do THE de 2016 da Unirio. A gente vê, né, é uma questão que não tem muito mistério, é claro, requer toda uma base por trás ali de intervalos, e justamente, né, mesmo ela não tendo muito mistério, a gente vê quanta coisa a gente pode trabalhar em cima dela, não é? Caso tenha ficado alguma dúvida, seja na própria questão em si, ou nos temas, né, que embasaram a questão, escreve pra gente, né? A gente está sempre aí disposto para tirar suas dúvidas. E também, lembrando que você pode também olhar aulas antigas, que às vezes podem te ajudar nesse assunto de hoje. Também, uma coisa super legal, se você tiver já acessado alguma prova antiga de algum THE, de qualquer faculdade, e quiser tirar uma dúvida, quiser que a gente resolva essa questão para você, manda pra gente. Inclusive, se mandar também o link da questão, melhor ainda, senão a gente procura lá também, beleza? Que vai ser ótimo, vai ser super legal a gente resolver aqui todas essas questões que vocês trouxerem, beleza? Então segue aqui com a gente, que semana que vem vai ter mais uma aula ou mais uma questão, e a gente se vê na próxima.